Muito bom dia, a paz do Senhor a todos que estão aí presentes, né? Aqueles que vão entrar ainda aí nesta live, onde nós estamos aqui fazendo um estudo, né? Todos os domingos de manhã, um estudo sobre o Apocalipse, né? Queria convidar você a participar junto com a gente aí. Se você tiver dúvida aí, né? Nós vamos fazer vários comentários aqui. Se você tiver aí alguma opinião aí, né? Pode entrar aí no chat aí e participar. Se tiver uma pergunta, pode pôr aí, a gente vai estar respondendo a vocês aí, né? E tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, tá? E já estamos aí também em oração, né? Porque assim que acabar o Apocalipse, a gente fazer um estudo, mudar para um outro livro aí, tá? A gente sempre vai estar fazendo esse estudo aqui de manhã, todos os domingos às 10 horas da manhã, e você é nosso convidado especial aqui para estar junto com a gente. Eu vou fazer uma oração para nós darmos início aqui, depois eu vou passar a palavra aos demais pastores aqui para estar dando bom dia também, né? E nesse momento também de oração aqui também nós queremos levantar uma súplica aqui, né? Pela vidinha de uma membro da nossa igreja, né? A Cecília, que está internada. E eu creio que Deus já fez o milagre na vida dela. E logo mais ela vai estar aqui junto com a família, comunidade Frutos do Espírito, que adorando ao nosso Deus. Amém? Feche seus olhos por um minuto. Soberano e eterno Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por esta oportunidade, a qual o Senhor nos concede novamente nesta manhã, de nós estarmos aqui na tua casa, Senhor, nesse estudo abençoado, a qual estamos fazendo, Pai, sobre a tua doce e santa palavra, Pai querido. Pai, capacita cada um aqui, ó Pai amado. Nenhum de nós aqui somos donos da verdade, ó Pai. O único dono da verdade é o Senhor, ó Pai querido. Pai, abençoa a minha vida, a vida do pastor Diego, pastor Rafael, pastora Cláudia, do Vitor, do Isaac, que estão aqui junto na igreja, Senhor. Abençoa a vida, Pai, daqueles que estão assistindo ou vão assistir ainda, ó Pai, pela live aí, que a tua palavra, Pai, possa tocar a cada um nesta manhã, ó Pai querido, que haja transformação e mudança de vida, Pai, sobre a vida de cada um. E também, ó Pai, nesse momento, quero apresentar, Pai, a Cecília, Senhor, que está lá no leito do hospital, ó Pai querido. Que nós queremos te agradecer. Eu não quero pedir para o Senhor fazer um milagre, porque o milagre o Senhor já fez. Eu quero agradecer pela vitória, Pai. Agradecer pela saúde dela restabelecida. Agradecer, ó Pai, por toda essa enfermidade ser cessada e sanada, Pai, pelo poder da tua glória, Senhor. Porque o Senhor disse, ó Pai, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O Senhor não numerou uma ou outra, o Senhor disse todas, ó Pai. E a Cecília, Pai, é serva do Senhor, ó Pai querido. Ela pertence a esta comunidade. E o Senhor já demonstrou, Pai, muitas vezes de milagres que o Senhor fez na vida de membros aqui, ó Pai. Que o Senhor tirou do leito, ó Pai, e colocou em pé novamente. Por isso, nessa manhã, nós queremos te agradecer pelo milagre restabelecido sobre a vida da Cecília, Pai querido. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo. E também eu te peço, Senhor, alcança, Senhor, lá naquele hospital, cada vida que está precisando de um milagre teu. E, Pai, abençoa as mãos dos médicos e dos enfermeiros, Senhor, que lá estão, ó Pai, fazendo o melhor de si, para que cada saúde, cada vida seja restabelecida, para que cada um possa voltar para o seio familiar. Toca, Pai amado, na mão de cada profissional naquele local. Que seja, o teu nome seja glorificado, Pai, através dos médicos e dos enfermeiros, Senhor. Mais uma vez eu te louvo. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Pastor Rafael? Glória a Deus. Bom dia a todos que já estão na live, que vai acompanhar esse estudo. Que esse estudo seja bênção nas nossas vidas, que eu creio que vai ser.
E muito importante, né, irmãos, que a gente ter esse estudo no final dos tempos, esse estudo, ao mesmo tempo que é final dos tempos, é um novo começo para nossas vidas, né? E nunca é demais a gente aprender a palavra de Deus. Que você possa acompanhar, que você possa comentar. Muito importante, né, pastor? Comentar, comenta aí. Como o pastor falou, a gente não somos donos da verdade. A gente estamos aqui para escutar o teu comentário. Se você tiver alguma pergunta para fazer, independentemente se é um estudo ou não, você precisar de oração, pode colocar seu nome aqui, que a gente vai estar atendendo a cada um. Amém, pastor Diego? Amém. Também cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor, né? Bom dia a todos que estão aí nos ouvindo. E vamos seguir aqui com o nosso estudo, né? Obrigado por cada um que está aqui com a gente. A gente pede para você compartilhar, enviar aí para outras pessoas, né? Esse estudo tem sido muito importante para a nossa igreja. A gente cada vez mais tem o propósito de se aprofundar na palavra de Deus, né? E aprender cada vez mais, né? Tendo um espírito de humildade, e entender ali que nós não somos nada sem o Espírito Santo, né? E colocamos aqui como crianças, né? A aprender mais sobre a palavra de Deus e sobre o próprio Criador. Amém? Então, voltando lá para a questão lá do Apocalipse, né? A gente já estudou. A gente estava lá no capítulo 1, passamos para o capítulo 1, passamos para o capítulo 2, né? E estamos aqui terminando o capítulo 2. Só dando uma introdução novamente aqui ao livro de Apocalipse, né, pastores? E lembrando que agora nós estamos no ponto em que as igrejas aqui, elas são interpretadas, nessa interpretação que nós estamos vendo aqui, cada igreja, né? Então, por exemplo, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, de Tiatira e assim por diante, cada uma delas tem uma espécie de interpretação e elas significam um tempo da igreja, né? Então a gente sabe, por exemplo, que a igreja de Éfeso lá era a primeira igreja, né? Que a igreja de Esmirna foi depois ali, inclusive vou colocar aqui para a gente ver, aqui, apresentar aqui os slides aqui. Deixa eu voltar lá. Então as sete igrejas elas representam períodos, né, históricos ali da igreja, né? A gente já passou por Éfeso, né? A gente sabe que a igreja de Éfeso é a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos ali, né? Dos primeiros apóstolos que foram separados por Jesus Cristo, né? E então ela simboliza esse período, né? Depois a gente vai para a igreja de Esmirna, a igreja ela é representada ali de 100 a 313 depois de Cristo, né? A igreja perseguida, né? Ali onde a igreja, os discípulos ali vai ser mortos, né? Vai ter vários mártires da igreja, né? E a gente lendo, a gente vai identificando cada vez mais elas. Depois, a igreja de Pérgamo, né? É a igreja imperial, né? A união da igreja e o Estado, né? Que é o período ali do Constantino, né? Imperador Constantino. Depois, a gente agora vai para a igreja de Tiatira, né? Para isso a gente vai ler e vai entender aqui. Vamos lá, então. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Sempre atento aí que o texto diz, né? Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosa dos que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição.
e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que ele se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender-se da sua prostituição. Eis que o prostro de cama, bem como em grande tribulação, e com ela e os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos. Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações. E vós darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros e os demais de Tiatira, ao tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheçam, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei entre vós. Tão somente conservais que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com um cetro de ferro eu regará e reduzirá aos pedaços como se fosse objeto do meu pai, objetos de barro. E assim como também eu recebi do meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém? Então, o período de Tiatira ali, ele é o período dado ali nessa interpretação clássica, né? Que estamos vendo que as igrejas, elas representam períodos da história da igreja. A igreja de Tiatira, ela representa ali a igreja do século, do ano 590 a 1517. 1517 vai ter a reforma protestante, né? O que isso quer dizer ali? A gente vê aqui o texto aqui, né? Que obviamente que esse anjo que ele está dizendo, né? Ao anjo da igreja, é Jesus falando para um anjo da igreja. Então a gente sabe que para cada tempo existe uma espécie de anjo que representa aquele período, né? Sabendo que as igrejas representam um período, o texto diz que Jesus aparece e ele diz ao anjo das igrejas. E na mão de Jesus tem 7 castiçais, lembra da interpretação ali do capítulo 1? Tem 7 castiçais, né, que representam as 7 igrejas, e 7 estrelas, né? Cada estrela representa um anjo. E cada castiçal representa uma igreja. Então, são 2 palavras, né? Uma palavra direcionada à igreja e uma palavra para o anjo da igreja, né? Que é um ato até importante de a gente entender também aqui, né? Porque, às vezes, até nessa questão do protestantismo, é tirada essa questão do anjo, né? Da presença, até mesmo da batalha espiritual, né? Eu não sei como os pastores pensam disso, mas, por exemplo, hoje em dia se fala muito pouco sobre batalha espiritual, né? O que a gente vê muito muitas vezes as pessoas ligando alguma coisa da vida dela, uma situação indesejada da vida dela, a uma coisa que ela fez. Por exemplo, a teologia da prosperidade prega muito isso. Se você está em pecado, as coisas vão acontecer, você não vai prosperar, as coisas ruins vão acontecer, né? Mas quando a gente olha para a realidade, a gente sabe que existem coisas ruins que vão acontecer para a gente, como qualquer pessoa. Isso é normal da vida, né? As pessoas confundem muito batalha espiritual com consequências de coisas que a pessoa fez, né? Que são totalmente diferentes. Às vezes, um exemplo simples, entendeu? Às vezes, um exemplo simples. A pessoa, um exemplo, ela vai lá e faz um carnê de uma dívida, entendeu? Sim. Mais do que ela pode pagar, entendeu? Aí mais do que ela pode pagar. Aí passou um determinado tempo, vai acumulando 2, 3 parcelas, porque ela não está conseguindo pagar, ela acha que ela está numa batalha espiritual, não tem nada a ver. Isso é uma consequência de uma escolha errada que ela fez. Sim, né? Natural, né? Não, uma coisa natural da vida, entendeu? Exato. Ou, por exemplo, assim, até uma enfermidade que a pessoa passe, ou pegou uma gripe, ou que seja até um algo maior, às vezes até for cometido de um câncer, cometido de um algo assim, a pessoa acha que isso é batalha espiritual. Mas isso não tem nada a ver, isso faz parte do corpo do ser humano. Exato. Entendeu?
independente de credo ou religião a qual você pertence. Entendeu? Sim. Independente. Então, as pessoas que gostam de atribuir qualquer coisinha à batalha espiritual, e isso não é batalha espiritual. Exatamente. Inclusive, é o que onde eu ia chegar, né? Ah, existem coisas naturais, né, das pessoas, existem coisas naturais ali do nosso dia a dia que vão acontecer, escolhas, como o pastor falou, mas também existe essa questão da batalha espiritual. E entender essa questão da batalha espiritual é muito importante. Por quê? Porque a Bíblia fala que nós não lutamos contra a carne ou sangue, mas nós lutamos contra principados e potestades, né? O que é principado? Principado vem de príncipe, né? Príncipe é o primeiro, né? No grego significa primeiro. E potestade vem de potestas, que significa poder, né? Então a nossa luta é contra os primeiros e os poderosos. E existem muito daquela questão do anjo do tempo, né? Do período do tempo, né? Por exemplo, hoje a gente vê muito da questão, nesse período aqui, vai ter muito, da igreja de Tiatira, vai ter muito a questão da idolatria, né? Muito da questão da idolatria, muita corrupção ainda da igreja católica, existe aquele espírito do tempo, né? Que a gente pode aqui interpretar como anjo, né? O anjo ali do tempo ali, e isso daí faz parte da batalha espiritual, né? E a gente precisa entender que nem muitas vezes aqui que o diabo está a todo momento tentando derrotar a gente, né? A todo momento está tentando ver uma brecha que você faz. Então ele não é só você. Você às vezes nós aqui somos representantes de nossa família. Às vezes em alguma situação ele não ataca nós, ele ataca alguém da nossa família, ataca os animaizinhos, tudo isso daí é chamado de batalha espiritual, né? Pastor, acho que tem uma pessoa pedindo oração. É o que eu ia falar com o pastor agora. Tem uma pessoa que pedindo oração aqui. Eu ia pedir para o pastor Rafael orar aqui pela Esther, né? Que está pedindo oração aí. Então, esse é um dos nossos papéis aqui também. Nós vamos parar aqui um minutinho o estudo para fazer uma oração para essa jovem aqui. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos estar orando, Senhor. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor, nessa manhã, Pai, eu quero colocar, Senhor, a Esther nas tuas mãos, Pai. Senhor, que o Senhor possa visitar ela agora, Pai. Senhor, que o Senhor possa visitar a casa dela, possa visitar ela, Senhor. Guarda ela nas tuas mãos, Pai. Senhor, protegendo, guardando, livrando de todo mal, Senhor. Eu creio, Pai querido amado, que para Ti não há nada impossível, Senhor. Assim como a gente viu, Pai querido amado, a gente presenciou, Pai, milagres nesse lugar, Senhor. Eu creio que o Senhor, essa manhã, está visitando, Pai. Está visitando esse lar, essa casa, essa criança, Pai. Sim. E eu creio, Senhor, que o Senhor vai estar levando a Tua resposta, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te pedimos, Senhor, por essa criança e já te agradecemos porque sabemos, Pai, o Deus que confiamos e sabemos que Tu és um Deus de milagre, Pai. Faça a Tua vontade nesse lugar, nessa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor, antes de continuar, eu só queria falar um pouco daquela situação que a gente falou de batalha espiritual, né? Isso também acontece muito com pessoas que muito religiosas. Aquela pessoa que é apegada à religião, a religiosas, né? Sim. Então, a pessoa que ela é muito religiosa, também ela vai ver isso. Ela vai ver toda situação, ela vai ver que é uma batalha espiritual, toda situação é um ataque espiritual, isso e aquilo. E o bom do estudo é que a gente aprende. A gente tem que entender, né, o que é uma batalha espiritual e o que é consequências da vida, né? Sim, que não né? De repente, como a gente falou, de repente suas finanças estão toda bagunçada, de repente sua vida está bagunçada e a pessoa agrega aquilo como um ataque demoníaco, como um ataque espiritual. Muitas vezes a gente está acometido de enfermidade, como foi falado, a gente agrega... Tem chamado espírito de torpor, né? A gente está cansado, né? Isso.
E a gente tem que entender uma coisa, a batalha espiritual, eu vejo dessa forma, a batalha espiritual é diferente. A batalha espiritual é todo ataque, é tudo aquilo que vai fazer com que a gente se distancie do caminho de Deus. A batalha espiritual é praticamente isso, é tudo aquilo que vai fazer você se distanciar do caminho de Deus, tudo aquilo que vai fazer você cansar, tudo aquilo que vai fazer você... É uma espécie de forças invisíveis, né? Exatamente. Que a gente não vê, isso, mas fica ali trazendo aquele peso pra gente, né? Isso. E ele ataca várias outras... É aquilo que vai te pesar e vai te desmotivar a continuar no caminho de Deus. Porque, na verdade, entenda, uma doença, ela não vai distanciar você do caminho de Deus, ao contrário. Ela pode te aproximar mais. Vai né? aproximar você de Deus. Já viu aquela coisa que fala assim, que a pessoa, quando está no final da sua vida, ela busca Deus? Então, a doença não vai distanciar você de Deus, né, pastor? A falta de dinheiro não vai distanciar você de Deus. Aí que você vai orar a Deus, que você vai pedir um socorro. Agora, o esfriamento espiritual, a fraqueza espiritual, ela distancia você de Deus. Aquilo que você falou, às vezes não te ataca, mas ataca um animal seu, ataca seu filho, ataca tudo, e isso vai te desmotivando. Uma das coisas que Deus deixou bem claro para nós, né, para nós podermos ser bons administradores das coisas que a gente tem, é que para nós pedirmos sabedoria a Ele. E às vezes a turma pede as coisas para Deus, pede tudo, mas menos sabedoria para ser administrador daquilo que tem. Entendeu? Não é que a turma pede, por exemplo, assim, eu pede para Deus para ficar rico, mas não sabe administrar uma riqueza. Pede para Deus para dar uma empresa, mas ele não sabe administrar uma empresa. Entendeu? Pede para Deus dar, Senhor, eu quero uma Hilux, mas o cara não sabe administrar ou ser administrador de ter uma Hilux. Ele não sabe o custo disso, o custo daquilo ali. Então, primeiro a gente tem que pedir para Deus sabedoria para a gente ser um bom administrador daquilo qual Deus colocar na nossa mão. Seja qual a sua classe social, sua situação financeira, a sua situação ali de momento. Então, se Deus não conceder essa sabedoria para você, então é fácil qualquer coisinha, né, a pessoa atribuir qualquer dificuldadezinha em batalha espiritual. Inclusive isso daí, pastor, que o senhor falou sobre sabedoria, né? Obviamente que Deus, se ele quiser te encher de sabedoria, instantaneamente ele te enche. Mas a sabedoria, normalmente, naturalmente, ela vem através do conhecimento. Então você tem que buscar esse conhecimento. É a busca, você tem que amar o conhecimento. Amar o conhecimento. Amar a verdade, e só assim, né? Não é igual aquele vídeo do cara lá, né? Não é que Deus vai abrir a tua mente e colocar a sabedoria lá dentro, né? Não que ele não possa fazer isso. Não que ele não possa fazer isso. Pode fazer, mas geralmente não é assim que ele faz. Né? Mas, por exemplo, o buscar a sabedoria, Deus vai te dar o desejo de você buscar conhecimentos, né? Buscar aprender. Vai te dar a facilidade de você entender mais, Sim. Ou seja, o Espírito Santo vai ali te conduzindo para você entender mais. Mas, cara, você falar, é a mesma coisa. A pessoa que fala assim, Senhor, me dá um trabalho, me dá um emprego, ele fica dormindo em casa. Não tem como. Ele não entrega currículo, né? Então, voltando a essa questão da igreja de Tiatira, então ela está passando por aquele período, né, da igreja já forte. A igreja católica ela começa, a igreja católica apostólica romana, se a gente for aos estudos ali, a gente vai perceber que a igreja passa a ser uma entidade muito poderosa no mundo, ao ponto de nomear reis, né? E tanto que a reforma protestante, muitos dos reis ali que estavam, quando Martinho Lutero vai lá e coloca as 95 teses na igreja lá de Westminster, esqueci o nome da igreja lá, então, começou aquele burburinho, né, para mudança ali na igreja, ali seria o ponto inicial da reforma protestante. E só que muitos reis ali da época também não concordavam muito com a igreja católica. Por que ele não concordava? Pelo poder que a igreja católica tinha naquele momento, né? Então tudo era nomeado pelo papa ali, pelo clero da igreja, né? Então muitos reis, parte do poder dos reis ali era meio que subjugado pelo poder do Império Apostólico Romano, né?
E isso é muito importante se colocar em pauta. Por quê? Porque esses reis, muitos dos reis ali, vão apoiar o Martinho Lutero. Eles vão apoiar Martinho Lutero. Obviamente que a igreja em si, e quando a gente fala de igreja apostólica romana, né, igreja católica, a gente está falando de uma continuação da igreja. Ela é igreja. Né? A reforma protestante, ela continua a igreja, né? Uma continuação da igreja, só que agora com outras doutrinas, né? Vamos dizer assim. Existem vários acertos ali e vários erros, né? A gente consegue ver hoje em dia, através desse protestantismo, a gente começa a ver algumas coisas exageradas também, mas obviamente que naquele tempo também da Igreja Católica existia vários exageros, né? Por exemplo, a venda como chama? Esqueci o nome que era dado aqui. Como venda, por exemplo, de objetos religiosos, esqueci o nome que... Objetos sacros? É como se fosse objetos sacros, sabe? Tem um nome exatamente para isso que é dado. E a igreja estava vendendo isso daí, né? Ou passava para ver os ossos do apóstolo Paulo, né? Até tem uma piada antigamente, né? Que lá diz que lá numa igreja lá tinha tanto osso do apóstolo Paulo que dava para fazer pelo menos uns 15 Paulo, né? De tanto osso que tinha. Como se fosse um souvenir? E ainda não é isso, é uma outra coisa que a própria igreja fala, é um nome, mas na hora que eu lembrar eu vou falar para vocês. Mas é uma espécie de idolatria para aquele objeto. Por exemplo, a gente fez aqui, até antes no começo a gente estava comentando sobre aquela questão dos Salmos 91, né? Ele fez aqui, meu filho estava vendo muitas coisas assim, sabe que criança tem sensibilidade, né? O Thomas. E ele estava vendo muita coisa. Acho que exatamente, às vezes demônios, né? Às vezes espíritos ali que são demoníacos. Isso, exatamente. E isso é a batalha espiritual, né? E aí o Espírito Santo colocou no meu coração para pegar o Salmos 91. Salmos 91, um salmo de batalha espiritual. E imprimi, aí eu peguei, imprimi e pedi para o pastor orar. Desde então, ele não vê mais nada. Né? Graças a Deus, ele parou de ver aquilo lá, que estava assustando muito ele. Ele acordava durante a noite, ficava assustado, gritava, né? Agora ele só acorda assim para pedir um leite, alguma coisa assim, não de uma forma exagerada como antigamente. Então, por exemplo, isso não é um objeto de adoração, né? Mas é um objeto, assim como, por exemplo, o óleo ungido. Depois que a gente unge, né? Ele passa a ser um objeto, não que ele tenha um poder, né? Mas um objeto representativo, né? Representativo, exato, né? E só que, obviamente, naquele tempo, a igreja tinha muitos exageros, né? A igreja tinha muitos exageros. E a igreja tinha muitos exageros ao ponto de fazer isso aí, né? Então tinha lá o lenço, igual o Valdemiro fala, então aqui o lencinho ungido, né? Ou pega o feijão, pega aqui um pouco da água do Rio de Jordão, né? E assim por diante. E aí ele vende lá por R$1.000, né? Não é esse o caso. Só que a igreja naquele momento, naquele tempo, estava fazendo exatamente isso daí, né? Ela vendia esses objetos, vamos dizer assim, sagrados assim, né? E fazia toda aquela... Era uma das coisas que era errado naquela época, né? E você vê aqui no texto que Jesus está falando sobre Jezabel, né? Nós lembramos que lá no texto... qual foi o profeta que estava lutando com Jezabel? Elias, né? Elias, né? Que estava lutando contra Jezabel. E ele fala sobre o espírito de Jezabel. Jezabel quem que era? Jezabel era uma prostituta, né? Tem toda essa questão do nome Jezabel, esse simbologia do nome Jezabel como alguém que é uma prostituta, né? Ou seja, o espírito da prostituição estava ali sobre a igreja naquele momento. Você pegar, tem histórias, por exemplo, da igreja ali que papas, teve um papa ali que ele fazia transfusão de sangue contra os jovens. Então ele sequestrava jovens e tirava o sangue dos jovens, né,
para fazer uma transfusão de sangue para ele viver mais, né? E obviamente que aqueles jovens morriam naquela época. Já teve papa, por exemplo, que ele dominava um salão de prostituição, né? Todas as pessoas que aconselhavam ele eram prostitutas, né? Ele era filho de uma prostituta, inclusive, né? Então você veja que situação que a igreja passou. Então, vários períodos ali foram períodos muitos, vamos dizer assim, um período de espírito da prostituição, né? Mais uma vez a gente está vendo aqui o espírito do tempo, né? O espírito do tempo da igreja de Tiatira é um espírito de prostituição, né? E Jesus está alertando aqui, nesse período aqui, dizendo, olha, volte, né? Eu tenho contra ti essas coisas, né? Vocês têm que se arrepender. Parar de idolatrar isso daí, parar com essas idolatrias, parar de ter esse espírito de prostituição e voltar, né? E sempre ele está dizendo assim, ao vencedor, guardai as minhas obras, que eu lhe darei autoridade sobre as nações, né? Então, o espírito da igreja de Tiatira era exatamente isso daí, né? Pode sempre falar no microfone para colocar aqui. Por que nós temos batalha espiritual? É simples, porque existe o mundo espiritual. Inclusive, nós somos formados pelo mundo espiritual, né? Quando Deus criou o Adão e Eva, ele criou pelo sopro divino, né? E as batalhas espirituais é algo, por exemplo, assim, é sempre algo que queira te afastar da presença de Deus, né? Exatamente. Então, a batalha espiritual sempre vai causar algo, por exemplo, assim, para que você duvide do poder de Deus, duvide daquilo que Deus quer para você, né? Então, a finalidade da obra maligna da batalha espiritual é essa, te afastar da presença de Deus. Isso aí, todos vão ter batalha espiritual, independente de como você esteja na presença de Deus ou não, entendeu? E o mundo espiritual ele é muito mais real do que o mundo natural. Muito mais real, né, do que a gente imagina. Inclusive, a gente aqui estudou sobre o livro de Enoque, né? A gente percebeu ali os textos bíblicos que falam sobre o livro de Enoque. A gente percebe ali, fala muito sobre os anjos caídos. Você vê, só o fato de isso ser meio que ocultado, muitas igrejas não falar sobre isso aí, não falar sobre demônios, não falar sobre anjos, né? A Bíblia mesmo fala que em nossa volta existem anjos e ao derredor desses anjos, de nós, né, existem demônios. E uma brecha que nós demos, esses demônios entram. É que, por exemplo, assim, nós não temos, Deus não permitiu, por exemplo, assim, para nós termos essa visão espiritual de tudo aquilo que nos cerca. Sim. Né? Alguns têm. Alguns têm o dom. Que nem tem alguns filmes, tem um filme com Schwarzenegger, com o Arnold Schwarzenegger, que eu não sei se é o Quinto Anjo ou o Quinto Filho, uma coisa assim, que mostra muito essas presenças espirituais. E tem um filme do Keanu Reeves, lá, que faz o John Wick. É o advogado do diabo. Eu não sei se é advogado do diabo, que ele vai buscar uma alma lá no inferno. Lá. Acho que é advogado. Isso aí não, isso é Constantine, né? Ou Constantine, eu acho. Entendeu? Que ali você vê, quando ele está andando, vê tudo aquilo. Gente, se você tivesse o dom de você ver tudo que é o espiritual que está na tua volta, entendeu? Você ia pedir para Deus fechar teus olhos na hora. Você não ia, a gente não... a realidade é que a grande maioria das pessoas não tem estrutura para enxergar o espiritual. Não é que não pode ver, não tem estrutura. Porque se enxergar o espiritual, a pessoa acaba até cometendo suicídio. Não? Sim, existem muitas pessoas que são perturbadas por isso, né? E às vezes a batalha espiritual, para quem não entende, ela é ligada assim: será se eu estou passando por uma batalha espiritual porque minha vida está errada? Ou porque minha vida está certa, independentemente? A batalha espiritual, a pessoa que está em santidade com Deus, ela passa por batalha espiritual. A pessoa que está errada com Deus, ela passa por batalha espiritual. Então a batalha espiritual, ela não é pelo fato de como eu estou com Deus, ela é porque o inimigo, ele vai fazer de tudo
para tirar sua vida, ele vai fazer de tudo para muita batalha espiritual, pastor, o que acontece é as pessoas que acometem suicídio. A pessoa, quando dependendo da batalha espiritual, ela não tem estrutura, né? Para ela administrar aquele momento. É algo muito importante que você falou, pastor. É algo muito importante e interessante que o pastor Rafael está falando sobre, independente da sua situação, a qual você está na presença de Deus ou não, você vai ter batalha espiritual. Exatamente. E essa batalha espiritual, às vezes, a pessoa ela se acha sem chão, ela se acha sem expectativa, e é que o demônio quer que ela tire a vida. Muitos tiram a vida por causa disso, porque não aguenta passar por uma batalha espiritual. Às vezes, muito tira a vida porque, como o Diego falou, está sendo perturbado, está vendo coisa, está isso, está aquilo. Outros tiram a sua vida por culpa, por um peso. Ela se sente culpada, ela se sente pesada, ela não se perdoa. Então, tudo isso é uma batalha espiritual, né? Que faça com que a pessoa ou se distancie de Deus ou tire sua própria vida, né? E o inimigo, ele sempre vai querer isso, né? Ele vai te mostrar o mundo como assim, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E eu acho que ele trabalha muito no ceticismo também, entendeu? Por exemplo, muitas igrejas hoje em dia nem falam mais sobre batalha espiritual, né? Então, por exemplo, propósito a gente estudar aqui o livro de Enoque naquele momento, né? A gente pode até outra hora trazer novamente para abrir para as pessoas que queiram ouvir sobre o livro de Enoque, né? Mas era aprender sobre a batalha espiritual cada vez mais. É um ponto a se fortalecer. Você quer ver nessas coisas de batalha espiritual que muita gente às vezes não... Tem muita gente que não acredita, por exemplo, assim também, pastor Diego, em quebra de maldição. Pode ver que por muitas vezes Deus fala, por exemplo, Deus falou assim, olha, essa pessoa vai passar por tal coisa até a terceira e quarta geração, entendeu? E isso, por exemplo, assim, deve quebrar, às vezes, batalhas espirituais, quebrar maldição espiritual também, entendeu? Isso requer para a pessoa se libertar, por exemplo, assim, não se libertar, amenizar algumas batalhas espirituais na vida dela. Exato. Pode falar, pastor. Pastor, eu lembro de uma vez, falando de batalha espiritual, para a pessoa entender um pouco, né? Eu lembro que uma vez eu trabalhava em um lugar e o rapaz, ele ia no candomblé com a mulher dele. A mulher dele e uma filhinha. A filhinha dele, nesse tempo, acho que tinha 1 ano e meio, 2 anos. E aí lá pediram para fazer um pacto com a filha dele. E a mulher aceitou na hora, porque a mulher já era de lá, né? E aí essa menina tinha 1 ano, 2 anos, acho que 1 ano e pouquinho. Rasparam a cabeça da menina, cortaram a cabeça da menina, porque tinha que ser um pacto de sangue, né? E falaram que esse pacto ia ser com uma espécie de um demônio, que muitos falam que é um demônio da morte, né? Um demônio de cemitério, né? E quando ele fez isso, ele estava no candomblé, ele ia para lá. Só que quando ele fez isso, ele falou que foi como se o Espírito Santo visitasse ele lá dentro. Ele sentiu um arrependimento na hora, um peso, quando ele olhou para a filha. E aí ele se desesperou. E eu lembro que ele me procurou. Ele me procurou e falou, cara, eu estou desesperado, eu fiz isso com a minha filha, tal, e agora o que eu faço? E aí a gente orientou ele, falou, sua filha não tem poder sobre o que você fez, ela não tem poder sobre ela não tem escolha. Então a escolha é dos pais, a legalidade é sua. Aquilo que você fez, você pode orar a Deus e pedir para que Deus desmanche aquilo, se arrependendo que Deus desmanche. E aí ele foi para minha casa, a gente orou lá, depois de orar, cara, ele vomitou. Eu morava numa casa ali descendo o Progresso, ele vomitou. E aí, é tão real isso de batalha espiritual, que quando aconteceu isso com ele foi no outro dia levar a mulher dele, pastora, lá no candomblé. Quando ele entrou lá dentro, o pai de santo falou assim, eu sei o que aconteceu. Ele falou, eu sei o que aconteceu. Ele falou até meu nome. Ele falou, eu sei o que aconteceu, eu sei o que o Rafael fez na casa dele. E ele falou, mas fala para ele que eu estou mandando, ele falou o nome dos demônios, estou mandando isso na casa dele. E aí quando eu já tinha orado por ele, eu fui me fortalecer, né? Eu tinha orado por isso, é uma quebra, a gente tem que se fortalecer. Aí eu fiquei me jejum e oração, né? E aí eu estava me fortalecendo. E foi mesmo. Ele mandou mesmo.
Só que é aquilo que o pastor Diego falou, você estava fortalecido. Então o É. demônio não podia te tocar. Mas olha a batalha espiritual, olha o mundo espiritual. Eu fiz algo, na minha casa eu fiz algo ali, que já foram avisar lá. Entendeu? Isso de batalha espiritual é um negócio muito interessante de se dizer, né? E é muito real, moço, mas é muito real mesmo, entendeu? Que muitas igrejas acabam ocultando isso daí, né? Ó, só um pequeno testemunho aqui, né? Não é não escondo nada de ninguém, todo mundo me conhece, sabe que eu tenho 2 filhos que não estão no caminho do Senhor, né? Uma delas é a minha filha Daniele. E um dia a Daniele chegou em casa, que ela foi morar lá na casa de um tio dela lá no Venzio, né? Que a esposa dele faleceu, que era membro da nossa igreja, né? Que a irmã Cristina faleceu. E o marido dela arrumou uma outra mulher para coisa, ele se afastou do caminho do Senhor e arrumou uma mulher que faz parte do candomblé, entendeu? E um dia essa mulher chegou, olhou para a cara da Daniela e falou assim: eu não posso fazer nada contra você, né? Porque existem umas pessoas que cobrem você de oração. Então eu não consigo tocar em você, entendeu? Eu não consigo tocar em você. Então isso é batalha espiritual, por exemplo, assim, porque às vezes, como Paulo disse lá, né? Às vezes quando eu penso que eu estou fraco, eu estou forte. Mas quando eu acho que eu estou forte, eu estou fraco, entendeu? Porque isso é muito importante também, que a gente orarmos uns pelos outros, a gente fazer orações em grupos, né? Do pastor Rafael, o presbítero Valdir, vai na vigília, quer dizer, vai na vigília se fortalecer, cobre, apresenta a igreja, entendeu? Isso é muito importante, entendeu? Isso cobre todo mundo de oração, fortalece, né? É a mesma coisa da situação quando Pedro estava aprisionado, né? Pedro estava aprisionado lá, que ia ser decapitado no outro dia. Pedro já tinha ido até dormir, que ele já tinha desistido da vida, entendeu? Mas a igreja estava orando por ele. Sim. Entendeu? Então, quer dizer, e isso faz parte de batalhas espirituais também. Um orar pelo outro, para cobrir o outro, para proteger, né? Para que o anjo do Senhor cubra com a proteção. E daí para coisas piores, o pastor. Por exemplo, tem muita obra de macumbaria que é feita para as pessoas. E se as pessoas não tivesse essa cobertura, né, espiritual, né? Sim, mas às vezes algumas obras são feitas diante de uma brecha, correto? E diante de uma brecha, mesmo que existe cobertura espiritual, ela não tem autoridade por conta da brecha. Porque aquele que deu a brecha deu a legalidade. Deu a legalidade, exatamente. Com a legalidade não tem o que você fazer. A não o ser... terceiro não tem o que o terceiro fazer com a legalidade. Não tem o que fazer. A não ser a própria pessoa que deu a legalidade, exatamente, ela fechar essa brecha. Fechar essa brecha. Na quarta-feira mesmo, um jovem procurou a gente aqui na igreja, né? E pediu uma oração, né? Ele falou assim, mas só que eu queria uma oração, mas não aquela oração que você vai me arrancar os demônios, vai derrubar eu no chão. Eu falei, meu querido, não adianta eu orar por você, por libertação, enquanto você não quiser a libertação. Exato. Porque declarou que não queria. Entendeu? Então, se a gente orar por você aqui dentro da igreja, que Jesus te libertar aqui, os demônios vão sair de você, vão te esperar ali na calçada. Exatamente. Então, o principal fato é a pessoa querer a libertação. E nesse fato, por exemplo, assim, se é alguém que tem a maior paciência do mundo e para esperar uma brecha minha e sua, é Satanás. Sim. Por isso que a própria palavra de Deus fala, né, que quando você ora por uma pessoa e você expulsa um demônio, ele sai, mas ele fica vagando, né? Ele fica vagando, ele sempre vai voltar naquela casa, né? E a palavra fala, se ele vê a casa toda arrumadinha, toda bonitinha, ou seja, preparada para ele, olha o peso que é você, o pastor fez uma coisa muito certa, não orar por esse rapaz. Olha o peso que o pastor estaria levando para ele. Iria orar por ele, talvez ele ia cair ali manifestado, como o pastor falou, o demônio esperar lá fora. Com mais 7. Exatamente. Só que aí aquele que saiu iria voltar e ia trazer mais 7. E a palavra fala assim, a vida daquele homem que estava ruim vai ficar muito pior. Então, às vezes, você não orar por uma pessoa que precisa de libertação,
Não é a falta de você não querer orar para a pessoa, mas é uma forma de você proteger ela. É uma forma de você, peraí, vem cá então, vamos na igreja, eu vou te ensinar, eu vou te mostrar, depois que você entender, a gente vamos orar por libertação. E outra coisa que a gente tem que entender, né, pastor Diego? Nem toda libertação quer dizer que você vai manifestar. Você tem que entender isso. Exato. Porque a partir do momento que a minha vida está errada, eu venho no caminho do Senhor, aceito Jesus e começo a fazer as coisas certas, automaticamente eu sou liberto. Tem espíritos que ele trabalha no ceticismo, entendeu? O espírito maligno que ele trabalha na questão da pessoa não acreditar que ele está endemoniado. Entendeu? Não é todos os espíritos que manifestam como nas orações. Entendeu? O diabo, inclusive, ele trabalha nisso daí, né? Para ele te conduzir à soberba, ele tem que mostrar para você que você é maior do que você. Né? Como que ele mostra que você é maior que você? Mentindo, mas fazendo de uma forma que você não perceba que isso é uma mentira. Ou seja, e também ele te mostra que aquilo que é errado não é tão Não errado. é tão errado. Não é Exatamente. tão errado. É no ceticismo que você está entendendo? Ontem aconteceu algo comigo. Nós fizemos um café numa igreja, uma determinada igreja aí, e em determinado momento das coisas, esse rapaz saiu marchando lá do fundo da igreja e veio marchando até no altar, se ajoelhou ali, aí ele começou a falar em línguas, e a pastora da igreja lá mandou que alguém interpretasse, ficou alguém do lado interpretando, ele falou ali uns 10 minutos ali e alguém interpretando. E ontem eu encontrei com esse mesmo jovem, entendeu? Com esse mesmo jovem. Ele me deu, comentou, veio perguntar para mim, eu posso fazer uma pergunta? Ele veio perguntar para mim sobre jejum, né? Como que funciona o jejum, né? Aí eu falei para ele, ó, jejum é algo absoluto, fui explicando o jejum, como é que funciona, né? Com o tempo que você tem que começar. Falei, o ideal é que o jejum que você comece à meia-noite. Ele falou, mas por quê, né? Mas aí vou estar dormindo. Eu falei, não, porque daí esse tempo de até amanhecer, o seu corpo vai estar sendo purificado. Então, quando você começa o jejum, você está com o corpo limpo, entendeu? E faça o jejum até... Aí ele falou que eu queria fazer um jejum sobre soberba. Eu falei, mas não existe jejum sobre soberba, entendeu? Falei, isso aí você tem que orar. Você tem que orar para te Deus dar sabedoria para tirar essa soberba. Que ele falou assim, que ele era muito soberbo, que ele achava que tudo que ele fazia está correto. Então, como que uma pessoa que tem uma soberba desse tamanho pode estar sendo usado para trazer recado para a igreja? Entendeu? Eu falei para ele, você esteja preparado. Se a hora que você orar pela tua soberba, aí que vai vir os confrontos. É para isso que você tem que pedir sabedoria para Deus, para você administrar o confronto a qual Satanás vai colocar na tua vida. Ou seja, o Espírito Santo não ia habitar naquela pessoa que já tem algo que habita ali, né? Já tem algo que habita ali. Eu acho diferente. Porque se uma pessoa que é cheia de soberba, ele não estou falando que ele falou com a própria boca dele para mim, que ele é uma pessoa cheio de soberba. Sim. Entendeu? Então, que ele se acha melhor que os outros. Talvez isso, até a palavra que ele está dizendo ali, soberba, na verdade seja arrogância, né? Arrogância. Porque a soberba é um negócio muito que ele mais se acha melhor. Eu tive um entendimento assim, que talvez que ele se ache mais capaz que outros que tem na igreja dele, e ele não tem, a mesma oportunidade que outros têm. Se você vê, na verdade, a soberba, ela é o principal dos pecados, ela é a mãe de todos os pecados, né? Por quê? Vamos lá no Gênesis. Quando Satanás ali, na figura de uma serpente, engana Adão e Eva, eles dizem assim, ó, se vocês comerem desse fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão se tornar como os deuses, né? Então, ele estava falando assim que eles se tornariam como deuses. E estava dizendo que eles iriam ser maiores do que eles realmente eram. Então, a soberba é exatamente isso. O não reconhecimento do tamanho que você é. Você não consegue identificar quem você é de fato. Por exemplo, diante do Criador, que nós somos? Nada. Nós não somos nada. Mas, ao mesmo tempo, tem muita igreja que ensina o membro a dizer assim, olha, você tem que colocar Deus na parede. Você tem que pedir para Deus curar a tua vida. Tem que poder... Exatamente. Você que tem que determinar o que Deus vai fazer. Determinar. Você vê, existem muitos meios ali do meio protestantismo,
os novos, por exemplo, a igreja que a gente determina, a gente tem apelidou aqui de Beautiful People, né? Que são as igrejas que têm um poder aquisitivo um pouco melhor, né? Aí que você pode ver que a igreja fundo preto, né? Aí esses membros já tem um pouquinho mais de dinheiro. Eles não são pentecostais, assim como você vai vir numa Assembleia de Deus ou uma igreja apostólica ou nessa classe de igrejas. Mas você pega a linguagem que é traduzida ali, transmitida naqueles cultos. Tudo em volta do eu, né? Então, você é a estrelinha de Deus, você é a ovelhinha de Deus, Deus sem você não é nada, né? É sempre a questão massageando o ego da pessoa, né? Dizendo que a pessoa é um vencedor e que ela foi colocada como cabeça e não como cauda, né? Todas essas características faz a pessoa se encher de soberba, né? Achar que diante do Criador nós somos alguma coisa, mas o verdadeiro evangelho é aquele que demonstra quem nós somos. Eu sempre falo para os irmãos aqui no culto que você quer vamos dizer assim, como fala? Um resumo do que é o evangelho? Pega ali a passagem do publicano e o fariseu. Ali é o resumo do evangelho. O fariseu Essas igrejas dizendo... pregam totalmente aquilo que Cristo ensina, né? Porque Cristo fala aqui, ó, eis que eu vos entrego como ovelha ao matadouro. Exato. Entendeu? E lá, por exemplo, essas igrejas pregam que você nunca vai morrer. Não, que você, inclusive, você não pode morrer sem Deus cumprir a promessa sobre a tua vida. Mas quem falou alguma promessa para você, cara pálida, né? Não, foi um homem que falou, né? Tanto que hoje em dia eu mesmo tenho um monte de promessas que profetizas, profetas. Eu tenho tanta promessa. Cara, eu acho que eu vou viver pelo tempo que eu tô, que nenhuma delas se cumpriram, né? Eu tenho que viver pelo menos uns 300 anos ainda para cumprir isso daí, né? Obviamente, se eu for seguir essa leitura, né? Na verdade, se você for ver na palavra de Deus, a única promessa que Jesus fez foi de preparar a morada para nós. Exatamente. Preparar a única promessa. Uma promessa, mas não é Eis que eu vou preparar os lugares. Não é uma promessa certa também. Essa promessa, para se concluir, ela depende de nós. Exatamente. Mas foi a única promessa que ele fez. Ele falou, ó, eu vou preparar a morada para vocês. Ou seja, a promessa de Deus para a nossa vida é salvação. Exato. Salvação. Ao contrário, muitos que pensam que a promessa de Deus é riqueza, a gente vê aquele jovem rico que Deus fala para ele dar tudo aos pobres. Exatamente. Você veja... Pode falar, pastor. Pode continuar. Você veja que no livro aqui, no livro de Apocalipse, o capítulo 2, falando sobre a igreja de Tiatira, ele fala aqui, ó. Ao vencedor, que guardar até o fim das minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. Com o cetro de ferro, regerá e reduzirá aos pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também recebi do meu Pai para dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Obviamente que Jesus está falando aqui sobre o milênio, né? Sobre o período do milênio que ele vai dar autoridade sobre a igreja, né? Antes ainda de nós. Isso é uma outra coisa, mas não que ele está dando autoridade sobre as pessoas conduzirem o mundo, né? Ou como, por exemplo, nessas igrejas Beautiful People, assim como também nas igrejas como Teologia da Prosperidade, esse nome da questão da autoridade, né? Não, que Deus te deu autoridade para você combater demônios, essas coisas assim, para profetizar, para dar, como fala, para você dizer, não, está consumado, essas coisas assim, é falado, né, nessas igrejas, como se fosse algo natural, e não é. Nós temos sempre que nos posicionar como pecadores diante de Deus, né? A nossa justiça é como trapo de imundície diante de Deus, né? Como citei, o fariseu e o publicano, o fariseu dizia, Senhor, eu oro todas as vezes do dia, jejuo, faço isso, faço aquilo, porque não sou como o publicano. O publicano, com espírito de humildade, olha para e nem ousava olhar aos céus e diz assim, Senhor, me perdoa, porque eu sou tudo isso mesmo. Esse é o espírito do cristão. Entende? De olhar para o Criador e perceber que nós não somos nada. Nós não merecíamos a salvação. Como o pastor Rafael disse assim, quem está produzindo morada para nós é Jesus Cristo. Entende? Esse é o verdadeiro evangelho, né? Amém? Alguém quer comentar mais alguma coisa?
Não? Pode dar sequência. Vamos. O Espírito Santo nos conduziu aqui essa questão de batalha espiritual, né? E é algo muito importante, inclusive é algo que a gente pode vir a estudar muito sobre isso daí, né? Batalha espiritual. Aí a gente vai agora para o capítulo 3, que vai continuar agora na igreja de Sardes. Né? Vamos colocar aqui a apresentação aqui para a igreja de Sardes, ali no capítulo 3. Diz assim: ao anjo da igreja de Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Novamente ele repete essa questão das 7 estrelas e os 7 Espíritos, né? Como 7 igrejas e 7 anjos. Conheço as tuas obras. Você veja que Jesus ele é onisciente, né? Em todas as cartas, a primeira coisa que ele fala: conheço as tuas obras, tanto as ruins como as boas. Ou seja, novamente nós podemos ver ali a visão da onisciência de Jesus Cristo, da onisciência do nosso Criador. Não há nada que fica oculto diante dele. Ou seja, nada vai escapar dos olhos dele. Nada escapa. Entende? Que tens nome de que vives e estás morto. Que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante. Consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrependa-te. Portanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, poucas pessoas que não se contaminaram com suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido, vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. A que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a igreja de Sardes ela representa ali, vamos dizer assim, a igreja protestante, né? Já de 1517 e 1750. Vai ver ali um novo fervor a partir da igreja protestante, da reforma protestante de 1517. Né? Como os irmãos sabem, nessa reforma protestante, o que houve? Houve a tradução da Bíblia. Né? Martinho Lutero agora pega a Bíblia, que a Bíblia era algo só do clero, somente o clero tinha o poder da Bíblia naquele momento, né, de falar, ninguém tinha escrito, né, a Bíblia ali. Aí tem a imprensa, né, de Gutenberg, e com isso Lutero conseguiu traduzir a Bíblia para várias outras línguas, e junto com a imprensa, a imprensa de Gutenberg, ele conseguiu publicar, né, a Bíblia, e aí agora o povo tinha acesso à Bíblia, né? E, obviamente, com acesso à Bíblia, vai ter aquele novo fervor. Né? Lembrando que isso daqui é uma interpretação diante do tempo. Você veja que o anjo diz que conhece as tuas obras, né? Sabe que parte das obras deles é boa. Mas que tem achado... assim, ser vigilante. Consolida o resto que estava para morrer. Tem alguma interferência aí. Consolida o que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, que tens recebido e ouvido, e arrependa-te. Portanto, vigiares e virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a hora que virei contra ti. Né? Então, mais uma vez ele diz sobre as coisas boas, e mais uma vez ele diz sobre a vigilância, né? Obviamente que aquele versículo que diz, né, que o diabo ele vai tentar contra a igreja a todo momento, né? Assim como se você for ver também, cara, na palavra de Deus, toda hora Deus está falando para vigiar, né? É tanto que o próprio Jesus, quando ele chega para os discípulos, em vez dele, antes dele pedir para orar, ele fala: vigiai e orai. E orai. Né? A vigilância tem que estar sempre, por quê? Porque o que acontece? Às vezes muitas pessoas, como o pastor Diego falou lá no começo, muitas pessoas ela falha ou ela erra com Deus
por falta de vigilância. Tudo bem, não acabou até aí, né? Não acabou, pastor. Eu posso levantar, você pode levantar. Só que o que acontece? Essa falta de vigilância, ela vai fazer com que o demônio entre e faça com que você ache que tá tudo normal. Tá Exato. tudo bem. Então hoje vai ser bem, amanhã vai ser bem, depois vai ser bem, depois vai ser bem. Aí a gente vê essa igreja. Jesus falando, eu virei como um ladrão. Ou seja, muita gente acha assim, Jesus vai voltar daqui a 10, 20 anos, dá tempo para me arrepender. Só que quando Jesus fala, eu virei como um ladrão, ele não está falando só da vinda dele sobre as nuvens, né, pastor? Ele também está falando que amanhã eu posso não estar aqui. Eu posso dormir hoje e não acordar. Jesus já voltou para mim. E eu não estava vigilante, eu não vigiei, eu não me arrependi, eu continuei as minhas práticas. Aí eu pergunto, pastor, para onde que eu vou? Exatamente. Vamos agora para a próxima igreja, né? Que é a igreja de Filadélfia. Daí dá pra gente mostrar ali aquela junção que eu falei, que depois a gente vai juntar as 7 igrejas com a interpretação de Mateus e vai ter uma frase, né? A igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, né? Essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as suas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar, e que tem pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-te aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar o que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva-te que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei a coluna no santuário do Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce dos céus, vinda para a parte do meu Deus, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Filadélfia, aí, nessa interpretação sobre o período de igreja, né, ela representa ali de 1750 a 1900, né, que é a igreja missionária, a grande expansão do evangelho no mundo, né. Nesse período realmente houve muito dessa espécie do avivamento, né, muitos grandes pregadores, como John Wesley, o próprio Spurgeon, né, príncipe dos pregadores, vai ter ali, existe um evangelismo muito forte na China, né, através dos grandes ali da China, como Watchman Nee, Whitney Lee, nesses períodos. E vários outros, ou seja, o evangelismo ele começa a crescer muito nesse período, né? Tanto que nessa igreja aqui de Filadélfia, você vê que não tem muita repreensão de Jesus Cristo, né, na revelação, né? É por isso que muitas igrejas chamam a igreja de Filadélfia, né? As pessoas gostam de colocar o nome de igreja de Filadélfia. Mas na verdade, a evolução do protestantismo, né? Não do protestantismo, mas sim do evangelismo ali, né? Em si. Lembra que na igreja de Sardes ali tinha a questão do protestantismo aumentar e ter agora a Bíblia vai ser multiplicada, né? Vai ter várias traduções da Bíblia, faz com que chegue a palavra para outras pessoas. Aqui já na igreja de Filadélfia você vai ter mais ou menos o fruto disso daí, né? A continuação disso daí e a prosperidade do evangelismo ali sobre esse período da igreja. Aí agora nós vamos para a igreja de Laodiceia. Essa aqui é complicada, hein? Igreja de Laodiceia. Carta ao anjo de Laodiceia. Deixa eu ir lá e colocar aqui novamente o que saiu. Os irmãos, se quiser falar alguma coisa aí, vou colocar ali rapidão.
Vai lendo aqui. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio e nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por este motivo, porque estás morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não conheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te em conselho, adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. Roupas brancas para que possas cobrir a tua vergonhosa nudez. E compra o melhor colírio para que ungir os teus olhos para enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Se, pois, diligente e arrepender-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo ao meu trono. Assim como eu venci, me assentei com o meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, aprenda, que o Espírito revela às igrejas. Isso é algo interessante que ele é dito aqui, né? Que na maioria, em todas as outras igrejas, fala: aquele que tem ouvidos, ouça. Mas para a igreja igreja de Laodiceia, né? Laodiceia, ele fala: aquele que tem ouvido, aprenda. Aqui no finalzinho? As outras ele fala que aquele que tem ouvidos, ouça. Mas aqui ele fala assim: aquele que tem ouvido, aprenda. Aí pode ser uma questão mais da linguagem, né? A minha aqui tá normal. Aquele que tem ouvidos, ouça. Acho que a do pastor deve ser a NVI, né? O que quer dizer a mesma coisa, né? O ouvir ali, ele está dizendo para você aprender de fato, né? Pastor, pega um pouquinho de café. Já fala aquele que tem ouvido, compreenda. É uma questão de linguagem. Aqui então, é a King, né? É a King, deve ser. Então, se você for ver, olhando por esse ponto, na verdade, hoje, nos momentos de hoje, nos tempos de hoje, a gente está vivendo a igreja de Laodiceia. Exatamente, esse é o período. Atualmente, a gente está vivendo a igreja de Laodiceia. Por quê? Você veja ali, na hora que o pastor leu, ela falou assim que ele acha que ele está bem, né? Ali ele falou assim, ó, que quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, e nem quente nem frio, ao ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: eu sou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Ou seja, Jesus está dizendo assim para essa igreja que ela acredita que ela é boa. Ela nem rica, não é nem quente, e nem fria, ela é morna. O que é o estado da mornidão? O que Jesus está dizendo? É o estado onde não precisa de nada. É o estado, vamos dizer assim, da pseudo-perfeição, né? Não é exatamente esse estado que nós vivemos, como o pastor Rafael falou. Você pega as igrejas aí, a gente falou sobre soberba, né? Até o pastor deu ali o exemplo daquele jovem que estava dizendo. Ao olharmos para as igrejas hoje em dia, o que elas veem é isso, não tem esse espírito Pastor de Diego, arrependimento. Isso me lembra aquela vez que eu falei um dia aqui, lembra que eu falei que um líder de igreja, um pastor falou para mim assim, que é Laodiceia escrito, o pastor falou para mim assim: eu não preciso orar. Eu lembro disso aí. Eu falei: por quê? Ele falou: porque intimidade, eu né? tenho intimidade, uma conexão com Deus, que a gente conversa fácil, eu não preciso orar. Isso é a igreja de Laodiceia, né? Cara, isso é muito soberba. Jesus orou, o próprio Jesus orou, né? É muita soberba. É assim, vamos só pela questão natural do negócio. Vamos tentar pegar essa questão que o pastor Rafael falou. Olharmos para isso, imagine quantas criaturas que Deus fez que é muito melhor do que nós. A Bíblia fala sobre os 24 anciões,
A Bíblia fala sobre os 4 seres viventes. A Bíblia fala sobre os anjos, né? Os serafins. O que é um serafim? Serafim é um ser que ele tem 3 asas, ele está envolvido por fogo. O nome serafim significa isso, envolvido pelo fogo, né? Uma parte da asa dele cobre o rosto dele, a outra fica voando e a outra cobre o pé dele, porque ele está na presença de Deus. Aí um sujeito vem, ele tem a coragem, né, de dizer assim que ele tem uma intimidade direta com Deus, ao ponto de ele falar com Deus e Deus ouvia no mesmo mundo. Você foi até longe, né? Você foi até longe falar serafim e tudo. Na verdade, a gente somos muito menos do que os antepassados aqui da Bíblia. Poxa vida. Muito, muito menos. Quando a gente fala de Samuel, a gente fala de Elias. Quem somos nós na fila do povo? Você pega João Batista. O próprio Cristo diz assim, dos nascidos de mulher, esse é o maior. Aí tem um cara que fala que ele tem, né, ligação direta com Deus. Hoje tem muitos, né, que põem João Batista no pé, né? Foi no bolso, né? No bolso. Interessante, do mesmo coisa das igrejas, você percebe também que a Bíblia, ele deu um título para cada homem grande, né? Você vê que ele deu para João Batista, que nascidos de mulher não teria nenhum como ele. Aí Deus deu para Davi, segundo o coração de Deus. E você vê que foi dando também títulos para esses homens, né? Sim. Sabe o que assemelha muito? Toda vez que eu lembro dessa passagem aqui de Laodiceia, eu me lembro de uma outra passagem, existe um paralelismo com ela, que é o paralítico no tanque de Betesda. Né? Esse tempo atrás eu preguei aqui. Eu sempre digo que existe uma leitura literária do texto, existe uma leitura espiritual. E essa leitura espiritual é a grande mensagem que a gente passa para a igreja e Deus passa para a gente. Né? O Espírito passa para nós, porque é uma mensagem de arrependimento, sempre uma mensagem de arrependimento. Né? Você pega ali na passagem do paralítico do tanque de Betesda, Betesda significa Casa da Misericórdia. Só o nome Betesda. Né? A cidade de Betesda significa Casa da Misericórdia. Né? No tanque ali, era cercado por 5 grandes portas. E qual que era o simbolismo daquelas 5 grandes portas? O Pentateuco. Os 5 primeiros livros bíblicos ali que Moisés escreveu. Né? Então o paralítico estava há 38 anos na Casa da Misericórdia, né? Cercado por a palavra de Deus, pelos 5 livros ali da Bíblia. E mesmo assim, estava paralítico. Até quando eu vou trazer esse sermão, né, o título que eu sempre gosto de dizer é assim, onde, quando a verdade chega, todo vento se torna irrelevante. Tanto que o próprio Jesus fala para ele, né, você não precisa desse tanque. E quando a verdade chega... E algo interessante, por exemplo, assim, a palavra relata que ele estava há 38 anos ali. Ali, entendeu? Exato. Mas não disse... Ele não nasceu ali, né? Quanto tempo esse paralítico viveu para começar a frequentar o tanque? A gente pode dizer que no mínimo na sua fase adulta. Porque quando criança, nenhuma mãe, nenhum pai ia deixar... Porque a Bíblia não relata que o pai ou a mãe levava lá. Exatamente. Entendeu? E qual que é o simbolismo daí que você vê? Ele estava cercado da palavra de Deus. Então ele está cercado pela palavra de Deus. Os 5 portas significam a palavra de Deus. Betesda é a Casa da Misericórdia. A Casa da Misericórdia é o que? É a igreja. A igreja com a palavra, mesmo assim paralítico. Por quê? Porque ele estava esperando um vento. O negócio dele era esperar um vento. Por isso que toda vez que eu vou trazer essa palavra, o título que eu gosto de dizer, quando a verdade chega, todo vento se torna relevante. Quando Jesus chega, que Jesus é a verdade, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele chega e Jesus não fala para ele primeiro ser curado. Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Por que Jesus pergunta para ele? Vem o caso daquilo que eu falei para o jovem. Lá, não adianta, se ele não quiser ser liberto, não adianta orar. Se aquele jovem falasse para Jesus, não quero ser curado, entendeu? Sim. A pessoa tem que querer. Exatamente, mas qual que é o grande significado ali? Ele já estava cercado por coisas que são abençoadas, de certa forma. Só que o grande problema dele é que ele estava esperando um vento. Você entende? Ele estava na Casa da Misericórdia, onde a Casa da Misericórdia, você vai encontrar misericórdia. Ele estava cercado pela palavra de Deus. E eu faço isso um paralelismo com as igrejas hoje em dia. Então ela pode ser uma igreja, pode ser uma Casa da Misericórdia, onde pode até existir ali um restígio, né, de palavra,
Mas, no fundo, essas igrejas só esperam um vento. Você entende? Não só as igrejas, né? As você- pessoas que vão no culto, né? Exato. Atrás do vento, Eles né? esperam um vento. Às vezes a pessoa sai de casa já na espera de encontrar com vento dentro da igreja. Um vento. Exatamente o que eu ia falar. Hoje você vê muito isso, você falar cercado, tudo. Hoje as pessoas vão para a casa de Deus, ela tem a maior revelação, que é a palavra de Deus, mas ela vai buscar o quê? Um homem falar o futuro dela. O que vai acontecer, o que não vai acontecer. Sendo que ela tem a palavra de Deus. Sendo que o próprio Jesus falou assim, que quando o véu foi rasgado, o próprio Jesus nos deu livre acesso ao Espírito Santo, né? Para nós conversarmos com ele. E a pessoa ainda hoje vai na igreja para buscar uma revelação. Exato. Mas aí é que tem um detalhe, por exemplo, assim, é que a palavra de Deus, eu preciso ler, pastor. Entendeu? Exato, é o que eu tô dizendo. Aí, Você- eu ouvi da boca de outra, não tenho trabalho de abrir a É a Bíblia. mesma coisa quando alguém fala assim, ó, vai na igreja, pastor, ora lá por mim. Pô, mas você pode orar. Você tem acesso à oração, mas a pessoa prefere que você ore por ela, né? É o que eu tô dizendo. Aquele paralítico, ele estava 38 anos paralítico. Ele estava cercado, ele estava na casa da misericórdia cercado pela palavra. O simbolismo espiritual daquilo lá é isso aí. Só que o que ele queria não era a palavra. O que ele queria era um vento. Ele esperava um vento para ele ser curado. Ele acreditava mais no ato do vento do que no próprio Cristo que estava a todo momento, como o pastor falou. O Espírito de Deus estava a todo momento, Deus onisciente, né? Aí, Jesus, ele representa a verdade. Ele chega ali, ele diz assim, queres ser curado? Você quer ser curado? Né? Ele chega com uma verdade. E a partir daquilo ali, aquele paralítico é curado. Então, ou seja, não adianta estar na casa da misericórdia, não adianta ter a palavra se você não entender que a verdade é Cristo. E o paralítico ainda não entendeu a primeira, né? Quando Jesus fala, você quer ser curado? Ele começou a dar desculpa, né? Mas eu não consigo ir no tanque, ninguém me leva. Ninguém leva. Eu estou perguntando se você quer ser curado. Você quer ser curado. Por isso que eu falo... acredito até mesmo, pastor, que, por exemplo, assim, porque a palavra diz, né, que o primeiro que tocasse a água, assim, com o anjo mexesse, né, ia ser curado. Então, eu acredito que, às vezes, por exemplo, como você estava ali na casa da misericórdia, cercado pela palavra de Deus, entendeu? Até se a segunda pessoa que caísse na água, mas ela caísse acreditando, ela também seria curada. Mas, às vezes, ela já caiu com o pensamento, puxa, fui o segundo, não fui o primeiro, não vai dar em nada. Entendeu? Exato. Mas sabe uma coisa muito importante? Quem fica atrás do anjo não consegue reconhecer a verdade. Você entende? Aquele homem ali dá 38 anos, quando a verdade chega, ele não consegue entender. Porque ele só fica esperando o vento. O que isso tem a ver? O que eu quero dizer com isso? A igreja hoje, a igreja de Laodiceia, a igreja de hoje em dia, é uma isso igreja... aí faz até um paralelismo com a mulher no tanque, né? Samaria. Uma mulher de Samaria, né? Que Exato. também Jesus, o próprio Cristo, estava ali falando para ela e ela também não acreditava. Exato. Você veja que o grande milagre de Cristo não é a cura. O grande milagre de Cristo é a verdade. Todas as curas que Jesus, primeiro, trazer o entendimento, trazer o ponto de onde você está, quem você é. Se a soberba é a falsa percepção do nosso ser, a verdade é a verdadeira percepção do nosso ser. Você entende? Todo milagre que Jesus fazia, ele tentava mostrar para a pessoa quem a pessoa era primeiro. Você está entendendo? Ou seja, aquele homem ele não era somente um paralítico. Né? Ele era um paralítico porque ele estava esperando um vento. Ele não estava esperando a verdade. Ou faça um paralelismo com a questão da igreja hoje em dia. Quantas pessoas que você vê dentro da igreja que estão há muito tempo, inclusive quando eu trago essa mensagem, eu pergunto para as pessoas, quantos você está dentro da igreja? Ah, eu estou 30 anos, 40 anos, tá. Sabe aquele espírito que muitas vezes o pastor Rafael diz assim, as pessoas já não têm mais vontade de fazer as coisas para Deus, as pessoas estão dentro da igreja, mas não tem como antigamente, né, que amava fazer as coisas de Deus, ardia dentro da igreja, são paralíticos. Você está entendendo? Estão cercados pela palavra de Deus, na casa da misericórdia, mas o que elas querem não é a verdade. Elas querem um vento. Você entende? Isso é a igreja de Laodiceia. Mas sabe por quê, pastor Diego? Se você for ver, eu acho que vocês vão perceber, porque antigamente, um pouco, bem lá atrás antigamente, os líderes das igrejas preparavam você para o pior.
né? O pastor sempre fala isso, que um homem falou para ele assim, ó, se você quer ir, você quer continuar, você quer fazer mesmo, então você tem que ter, o pastor fala, casca de tartaruga e couro de jacaré. Isso, ele já estava falando, você vai apanhar. Ali foi um Exato. preparo que eu recebi. É o espírito do tempo novamente. É um preparo. Aí hoje você pega, a igreja fala... Mas é o que nós ensinamos aqui, pastor. Isso, nós aqui, por exemplo, nós falamos assim, nós não ensinamos, vou ensinar você a ser crente, não. Nós preparamos a pessoa para ela ser cristão. E a nossa igreja vive como? A nossa igreja vive como? Com poucos membros. Exato. Porque as pessoas não estão dispostas a receber essa preparação. As pessoas, ela quer o quê? Ela vai só atrás do vento. Ela vai na igreja com um desejo, um propósito. Mas ela não está preparada assim, porque nem todo desejo nosso Deus vai realizar. A gente tem que saber isso, certo? Sim. Muitas vezes eu quero realizar um desejo, eu quero aquilo muito, meu coração quer aquilo muito. Mas eu sempre falo, eu tenho que estar preparado para o não de Deus. Eu tenho que estar preparado para Deus dizer, ó, não é isso que eu quero para você. Aí a gente vai falar assim, Deus, mas é isso, eu tenho certeza que eu quero, eu tenho certeza dentro de mim que é isso. Mas como o Diego falou, a gente não sabe do amanhã. Deus sabe. Deus sabe que não é isso que ele quer. E quando você está preparado para você entender que o não de Deus é o melhor para mim, aí você está preparado para um ministério desse. Quando você não entender que sempre vai ser a sua vontade em primeiro lugar, você não está preparado para um ministério desse. Você falando agora aí, eu lembrei de algo que a gente teve numa igreja aí, né? Aí teve um comentário lá sobre orar, para ver se aquela pessoa que você deseja ali, né, é aquela pessoa que é de Deus para a tua vida. Aí um jovem comentou lá que fazia um ano que ele estava orando por uma... Ó Deus falando. Entendeu? Fazia um ano que ele estava orando, orando pela pessoa lá. Não sei se a pastora lembra. Não sei se a pastora Carla lembra. Aí ele falou, não, faz um ano que eu estou orando. Esperando em Deus? Um ano orando. Será que é essa pessoa que Deus tem para ele? Faz um ano que Deus não deu a resposta para ele. E às vezes, pastor, a pessoa tem que entender uma coisa, né? Desejo do coração não é desejo de Deus. Exatamente. O pastor falou aqui uma coisa muito interessante, né? Que isso acontece muito. A pessoa ali estava orando porque ela queria aquela outra pessoa. Só que assim, a gente tem que entender uma coisa, Deus sabe do amanhã. Eu não. Às vezes você tá com aquela coisa, não é essa pessoa, é isso mesmo que eu quero, eu tenho certeza que minha vida vai ser feliz. Aí você sem a vontade de Deus, você casa com aquela pessoa, fica. E não é aquilo. Sim. Depois você vai ver que não é aquilo. Depois você vai ver que aquela sua história, aquele conto de fada, vai ser tudo destruído, porque não era aquilo que Deus queria para a tua vida. Só que eu prefiro realizar o desejo do meu coração do que o desejo de Deus. De verdade, você acha, pastor, que de verdade, qual discípulo ali, o apóstolo, que queria ter a cabeça decepada? Qual o cara que queria ser chicoteado? Qual o cara que queria ser torturado? Mas a vontade de Deus era que acontecesse isso com ele para o nome de Deus ser glorificado através dele. Né? Sim. Agora eu te pergunto, hoje, se você fosse no céu e perguntasse para Paulo, se você voltasse atrás, você queria ser morto? Você acha que Paulo falaria o quê? Queria. Onde que eu estou? Não é verdade? Sim. E é interessante essas coisas também de coisas normais da vida, a pessoa colocar isso como decisões de Deus, né? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Como o pastor falou no começo, devemos pedir sabedoria para Deus, né? É interessante esse negócio que as pessoas, até na questão do relacionamento, né? Não vou ficar aqui orando muito tempo para pedir para Deus transformar a vontade daquela pessoa em me amar. A ver, a pessoa está até amando o outro já, né? Não, bicho, a fila já andou quantas vezes, né? Mas Deus, essa oração é uma oração que não existe. De você orar para alguém, para Deus mudar a vontade de outra pessoa. Não existe essa oração. Porque existe o livre-arbítrio. Uma coisa compete à outra. Se o próprio Deus deu o livre-arbítrio para todo mundo, por que ele forçaria outra pessoa a não ter o livre-arbítrio? Não tem sentido. Agora, o que você tem que fazer é entender, identificar que isso é uma coisa normal da vida e pelo menos conversar com a pessoa, né? Tentar alguma coisa com ela, né? Conversar. Começa do zero, né? Vai fazendo uma coisinha ali, dá um presentinho e assim por diante, né? Tentou 2, 3 vezes, não deu em nada? Porra, roda a fila. Vai embora. Vai embora. Né? Agora fica ali um ano. Como você falou, a pessoa fica ali, quando você falou, algo muito interessante sobre o livre-arbítrio. Como assim?
Se Deus deu um livre-arbítrio para a pessoa, como que eu vou ter o direito? Eu acho que eu tenho o direito de pedir para Deus mudar a mente da outra pessoa. Qual que é o nome disso aí? Soberbo. Soberbo. Não. Soberbo. Aí que eu falo, o diabo ele trabalha no ceticismo. Existem alguns espíritos que trabalham no ceticismo. Que é isso daí. A pessoa não percebe que isso é soberba. Entendeu? Quem sou eu para tentar fazer com que Deus mude a cabeça da outra pessoa? Se o Espírito Santo está dentro de nós e ele é o próprio Deus e muitas vezes ele não consegue nos convencer, né? Por que eu acho que eu vou conseguir convencer outra pessoa? Isso aí foi muito interessante, né? Que às vezes tem pessoas que oram mesmo e falam assim, Senhor, mas vai lá e convence. Cara, a gente tem livre-arbítrio. É livre-arbítrio. Deus nunca vai fazer aquilo que você não queira ou mesmo que você queira, mesmo que o outro queira, Deus nunca vai fazer aquilo que está errado diante dos olhos dele. Né? Sim. Eu tenho que entender também que Deus não vai fazer aquilo que está errado diante dele, né? Deus vai fazer aquilo que ele vai ver que no futuro é o melhor para você. As coisas de Deus são maiores do que as nossas, né? Exatamente. Só que as pessoas é difícil entender isso, né, pastor? É difícil. Por quê? Porque o ego, cara. A pessoa fala, não, eu mereço isso. Mas de verdade a gente não merece nada. Por isso que a gente sempre tem que posicionar como alguém pequeno diante de Deus. Agora aqui, ó, a gente terminou as igrejas, né? A gente identificou que cada tempo ali, cada igreja simboliza o tempo, né? Obrigado, pastor. Agora, a gente vai, para encerrar aqui, a gente vai para o paralelismo e depois a gente vai fazer a frase. É bem rapidão. Ó, o que é esse paralelismo com Mateus 3? Mateus 3 vai ter várias parábolas, vai ter 7 parábolas. E cada parábola significa uma igreja. Olha como a Bíblia é interessante, né? Você pega lá, a igreja de Éfeso, por exemplo, ela tem muito a ver com a parábola do semeador, né? Ó, a era apostólica, assim como o semeador lança a semente aos apóstolos, lançaram o fundamento. O desafio foi o primeiro amor. Algumas das sementes caíram à beira do caminho. Lembra dos primeiros profetas, dos primeiros apóstolos? Eles lançaram a semente. A parábola do semeador. Abre o Mateus 3, você vai ver todas essas parábolas têm tudo a ver com um Apocalipse 1 e 2. Segundo a igreja de Esmirna, a parábola do joio e do trigo, né? O período da perseguição romana. O inimigo tenta destruir a igreja por fora e por dentro. Ou seja, o joio filtrado. Parábola do joio e do trigo, de Mateus 13. A igreja de Pérgamo, o grão de mostarda. Era a era imperial, que é o período após Constantino, né? Que somente a mostarda cresce de forma anormal, até se tornar uma árvore abrigando aves. O poder político, o paganismo dentro das igrejas, né? A igreja de Tiatira, a parábola do fermento, né? A igreja já da Idade Média, uma mulher, né, que tem a figura que é a igreja de Jezabel, né? A mulher de Jezabel, a mulher de Jezabel, né? O espírito de Jezabel, né? Misturando ali fermento e farinha, né? Até tudo que fique meio que envenenado ali, né? Simbolizando a corrupção na igreja. A igreja de Sardes, né, o tesouro escondido, a reforma protestante. Mateus 3 de novo, que é a parábola do tesouro escondido, né? A igreja de Filadélfia, a parábola da pérola do grande valor, né? E a igreja de Laodiceia, a rede lançada ao mar, né? A parábola da rede lançada ao mar. A igreja moderna, no final, a rede recolhe os peixes de todo tipo, bons e ruins. Representa o período de julgamento e separação no final, antes da vinda de Cristo, marcada pela mornidão, né? Aí o que acontece? Você vê, depois até fala para os irmãos, se os irmãos quiserem. Você falou da parte que os antigos lançou, eu lembrei aqui de 1 Coríntios capítulo 3 e o verso 6, o próprio Paulo fala isso. 1 Coríntios 3,6, Paulo fala assim, ó, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que dá o crescimento. Ou seja, Paulo falou, ó, eu fui plantando, outro regou, sim, mas é Deus que dá o crescimento. Paulo fala disso, que ele plantou, né? Os primeiros ali plantou. Né? Exato.
Aí, até é importante que os irmãos leiam isso daí, leiam Mateus 13 e depois leiam Apocalipse. Você vai ver que cada uma das igrejas, você pega em seguida ali, ele tem um paralelismo perfeito com as igrejas, certinho. Você pega a igreja de Éfeso, é a primeira parábola. Pega a próxima igreja, é a segunda parábola. Então, dá certinho o mesmo significado que em Apocalipse está dando, Mateus 13 está dando também. Juntando tudo isso, a gente tem um negócio da frase, né? Para cada período. A mensagem completa, né? Qual que é a frase? A frase é o seguinte: o semeador saiu a semear. Primeira parábola. O inimigo veio e semeou o joio. Ele semeou o joio no meio do trigo. A árvore cresceu de uma maneira anormalmente, né? Uma maneira que não é natural. A mulher, Jezabel, colocou o fermento na massa e o tesouro escondido foi achado. E a pérola foi comprada por um alto preço. E a rede foi lançada para a separação final. Olha só que você pega todo Mateus 13, ele forma uma frase, né? Essa frase é interessante. Você pega a questão da morte de Jesus ali, do sacrifício de Jesus. Ó. O semeador saiu a semear, o inimigo veio e semeou o joio, a árvore cresceu de uma forma normal, a mulher colocou o fermento na massa, o tesouro foi escondido, foi achado, e a pérola comprada por um alto preço. E a rede foi lançada ao mar para a separação final. Né? Olha só como que a Bíblia é maravilhosa. Né? Então, irmãos, chegamos aqui ao capítulo, encerramos o capítulo 3 de Apocalipse. Né? Existem muitas coisas aqui. Lembra que a separação do livro de Apocalipse que Jesus já dessa separação, né? Escreve as coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer. Agora nós vamos entrar agora nos períodos de algumas coisas que estão acontecendo e que vão acontecer. Amém? Hoje a gente falou até um pouco mais sobre batalha espiritual também, que é muito importante, né? E assim é mais livre mesmo, né? A gente vai falando aqui, apesar do tema ser o livro de Apocalipse, a gente está estudando o livro de Apocalipse, mas a gente vai indo ali para a direção que o Espírito Santo quer tomar, né? Você vê que algumas pessoas tiveram uma dúvida ali sobre batalha espiritual e a gente conseguiu ali, de certa forma, explicar. Então é livre, quem quiser mandar mensagem pode mandar. A gente só pede para os irmãos compartilhar ali para as pessoas, né? Para que cheguem a outras pessoas, que esse estudo aqui era para ser um estudo mais fechado, mas a gente, com a direção do Espírito Santo, resolveu abrir para outras igrejas, que algumas igrejas também não têm mais escola bíblica dominical, né, e assim por diante. Os pastores querem falar alguma coisa? Não, eu da minha parte está tudo esclarecido. Quero só agradecer aí aos irmãos que participaram aí, né? E como o pastor disse, tá? Compartilhe aí para que isso chegue a mais pessoas aí, em nome de Jesus, amém? Domingo que vem estaremos aqui, né? A não ser que haja algum imprevisto, mas continuaremos agora o nosso estudo, iremos ali para o capítulo 4 de Apocalipse, amém? Vamos fazer uma oração então, encerrando, agradecendo ao Senhor por essa manhã maravilhosa que Ele nos deu. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor, nós agradecemos, Senhor, por esse estudo que nós estamos fazendo aqui, Senhor, esse momento de compartilhar, de falar da Tua Palavra. Ó, Senhor, como é bom falar da Tua Palavra. Ó, Senhor, que nós possamos ser usados como canais de bênção para o Senhor. Que o Senhor possa utilizar a cada um de nós. Nós estamos dispostos, Senhor, a fazer a Tua obra. Ó, Senhor, que o Senhor possa levar essa mensagem para todas aquelas pessoas que necessitam e que o Espírito possa trabalhar. Nós nos colocamos como os pequenos, Senhor, como um vaso, Senhor, quebrado, Pai, um vaso de barro que o Senhor possa moldar, Senhor, segundo o Senhor quer a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo em nossas vidas. Da mesma forma que o Senhor nos trouxe em paz nessa manhã, nos leve de volta em paz à nossa casa, para que nós retornemos de noite em paz, no nome de Jesus. Amém. Amém.